Já estamos gravando. Então é o seguinte, vamos pegar então a matéria que eu vou tratar com vocês então na prova da semana que vem. Porque na primeira nós fizemos sobre oração subordinada substantiva, né? Então nessa a gente vai tratar sobre oração subordinada adverbial e adjetiva, tá legal? Então eu deixei aqui uns exercícios prontos. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Sim? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, né? O primeiro passo, então, para a classificação dessas orações são esses 4 aqui, tá? Então, na verdade, a gente tem que seguir esses 4 passos para a gente poder classificar as orações subordinadas. Se a gente não seguir esses 4 passos, fica bastante difícil, tá? Bastante difícil. Então, qual é a primeira ação que eu tenho que tomar, né? A primeira de todas, então, é procurar dentro do período os verbos. Então, tem que ir lá nos verbos. Onde que eles estão? Estão aqui, aqui e aqui. Beleza, então achei os verbos. O segundo passo é justamente encontrar a conjunção. Ô Damasceno, Oi? o Itaú pediu pra você aceitar ele. Beleza. Ixi, chegou outro agora. Então, o segundo passo, então, é encontrar essa conjunção. Então, para que serve a conjunção? Ela serve para a gente fazer a separação das orações em principal e subordinada. Então, naquelas orações, né, onde aparecerem as conjunções, serão as orações subordinadas. Aquelas que não tiverem a conjunção, serão as orações principais. Tá? Então, primeiro passo, acha os verbos. Segundo passo, pega a conjunção para você poder separar a oração principal da subordinada. Lembrando que a subordinada sempre estará junto da conjunção, ou vice-versa, a conjunção sempre estará junto da subordinada. Onde houver conjunção, você tem oração subordinada. Onde não houver conjunção, você tem oração principal. Tá? Terceiro passo, a gente pega então a oração que contém a conjunção e vê se dá para trocar por isso. Se der para trocar pela palavra isso, então nós vamos ter oração subordinada substantiva. Certo? Se não der para trocar por isso, a gente vai ter a oração subordinada adverbial ou a oração subordinada adjetiva, que é o que a gente vai tratar hoje. Só que aí, com relação a essa palavrinha isso, tem que tomar um certo cuidado aí também, tá? Porque em algumas orações, sem ser oração subordinada substantiva, em alguma oração, a gente pode até trocar pela palavra isso. E ela vai dar sentido. Só que a gente vai observar que vai ter um pronome relativo. Então, se tiver um pronome relativo, mesmo cabendo a palavra isso, ela vai ser oração subordinada adjetiva. Então, o segredo da oração subordinada adjetiva é o pronome relativo no lugar da conjunção. Certo? Aí, pessoal, é o seguinte, o quarto passo, sem esse quarto passo, a gente não consegue classificar nada. Porque o quarto passo é justamente a classificação das orações. Então é bastante coisa, né? É bastante. São 19 tipos de oração que a gente tem. É muita coisa. Né? Então, se a gente não conseguir definir, saber decor esses tipos de oração subordinada, a gente não consegue classificar. Né? Vocês devem ter visto lá em literatura, no Barroco, o Padre Antônio Vieira.
né? E o Padre Antônio Vieira falava o quê? Todas as vezes, olha só, né? Isso em 1650 e pouco, por aí. Todas as vezes que forem discutir algum assunto, primeiramente defina o que é que vocês vão discutir. Ah, então eu vou falar sobre a liberdade. O que é liberdade? Qual que é o conceito de liberdade? Ou quais são os conceitos de liberdade? Ah, vamos falar sobre justiça. Beleza, o que é a justiça? Definam o assunto que vai ser tratado. O que é aquilo que vai ser tratado? Isso são palavras do padre... como é que ele chama? Esqueci. Acabei de falar, como é que ele chama? Antônio Vieira. Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira. Palavras do Padre Antônio Vieira, né? Que é um dos maiores escritores que o Brasil já teve, né? Então, primeira coisa, defina, que é justamente esse quarto passo aqui. O que acontece nesse quarto passo? É a definição dos tipos de oração que nós temos. Então, se nós estivermos trabalhando com oração subordinada substantiva, então são 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. São esses 6 tipos. Então eu tenho que saber esses 6 tipos, né? Na apostila de vocês aparecem 9, mas tem 11 tipos de oração subordinada adverbial. Se comparar, no final você se fode por causa da proporção do tempo e do lugar. De qualquer modo você se fode. Então aí a gente tem a comparativa, final, concessiva, consecutiva, conformativa, condicional, causal, proporcional, temporal, locativa e modal. Tem que saber. Por isso que tem essa frasezinha que eu criei, que é para ajudar, né, para facilitar. E aí a adjetiva é muito fácil, né? Aí a adjetiva é muito fácil por quê? Porque só tem 2 tipos: a restritiva e a explicativa. E a explicativa, antes da conjunção, sempre tem uma vírgula. Então a adjetiva não tem erro, a adjetiva é muito fácil. Ou é restritiva ou é explicativa. Se for explicativa, antes da conjunção, geralmente o pronome relativo que, não necessariamente só esse, mas geralmente o pronome relativo que, você tem vírgula antes. Se tiver vírgula antes, é explicativa. Se não tiver vírgula antes, é restritiva, tá? Então, com relação a esses tipos aqui da oração subordinada, eu queria repassar com vocês umas definições aí que são muito importantes, tá? Então, tem algumas aqui que vão ser muito fáceis. Muito fáceis. Então, espera só um pouquinho. E algumas outras aí, elas vão dar um pouquinho mais de trabalho, só que a gente precisa entender o funcionamento dela. Bom, então pessoal, é o seguinte, né? Alguns desses tipos de oração subordinadas adverbiais, tá? Aqui são as adverbiais. Nossa, quem está chegando agora? Deve ser a Adriana? Dri? Então, pessoal, com relação a essas subordinadas adverbiais, então tem algumas percepções aí que a gente tem que ter que vai facilitar muito. Então, por que vai facilitar? Porque em alguns tipos de oração subordinada adverbial, você tem conjunções
que são iguais. Você tem as mesmas conjunções que são iguais. Só que a classificação vai depender do sentido da oração e não da conjunção em si. Então vamos dar um exemplo aqui, que vai ficar bastante fácil de entender. Se numa oração subordinada adverbial, tá? Se aparecer a conjunção se ou se aparecer a conjunção caso, automaticamente não precisa se preocupar com mais nada, absolutamente nada, porque automaticamente esta oração subordinada adverbial vai ser condicional. Não tem aquilo que o pessoal fala, se for beber, me chame. Se for beber. Se for beber. É a condição, né? Para que você o chame. Se você não for beber, não chama. Se beber, não dirija. É a condição. Então, tem certas conjunções que, por si só, elas já dão a informação, né? Então, se você disser assim, por exemplo, né? Então não tem erro, né? Conforme o que foi dito, de acordo com o que foi dito, né? Então são conjunções que trazem consigo a própria ideia da oração subordinada. Tudo bem? Se você utilizar geralmente aqui são advérbios, tá? Mas se você utilizar um advérbio de tempo, por exemplo, você já tem aí a classificação da oração subordinada temporal. Se aparecer o onde, por exemplo, geralmente são advérbios aqui. Se aparecer o onde, por exemplo, já é oração locativa, tá certo? Se aparecer alguma coisa relacionada com o modo, já é modal, tá? Então, tem essas conjunções que são bastante fáceis. Agora, tem algumas, né? Essa aqui também, por exemplo, ó, bastante fácil. A fim de que, né? Com a finalidade de. Então, a própria conjunção já diz qual é o tipo de classificação que você vai ter que dar. No entanto, algumas outras conjunções, exemplo porquê. O porquê pode ser causal e pode ser explicativa, por exemplo. Então, algumas outras conjunções, elas não são tão nítidas, tão claras quanto essas outras aí. Então, é aí que precisa entender a relação da oração com o tempo. Então, eu vou pegar somente essas aqui, que tem uma relação temporal para a gente entender melhor isso, tá? Essa aqui, pessoal, não tem relação com o tempo, mas deixa eu explicar ela para ficar mais fácil, tá? A concessiva, ela dá a ideia mais ou menos da seguinte forma. Quando a gente vai... Sabe quando a gente vai pedir uma coisa, a pessoa fala assim, vou abrir uma exceção para você? A ideia é essa. Quer dizer, tem algo que não pode acontecer, mas acaba acontecendo. Então, a concessiva, ela tem a mesma ideia da adversativa, só que a adversativa ocorre na oração coordenada e a concessiva ocorre na oração subordinada. Então, de que forma que se dá isso? Então, se eu colocar assim, tomo café da manhã todos os dias, mas não gosto. Mentira, porque eu adoro, né? Então, eu tenho aqui, né? Tomar café, eu tenho o verbo, então começando pelo verbo. Então, aqui, beleza. Verbo lá, verbo aqui. Aí eu procuro, no número 2 aqui, eu procuro a conjunção. A conjunção está aqui. Beleza. Achei a conjunção. Beleza. Aí, o que é que eu observo? Se eu disser, tomo café da manhã todos os dias, tem sentido completo? Tem, né? Se eu tirar a conjunção e pegar somente o restante da oração,
Não gosto do quê? De café da manhã. Não gosto de café da manhã. Tem sentido completo? Tem. Então repare que nesta oração aqui nós estamos tratando de oração coordenada, né? Oração coordenada não tem a principal, só tem a coordenada assindética e a coordenada sindética por causa da conjunção aqui. Beleza. Então o que é que acontece? Por que é que a gente toma café da manhã? Porque precisa, porque gosta. Agora, eu não gosto de café da manhã e, no entanto, eu tomo. Então ela é considerada coordenada adversativa porque é uma ideia oposta àquilo que se espera. Qual que é a relação, a comparação que a gente faz dessa oração coordenada adversativa com a oração coordenada concessiva? Então é só mudar, por exemplo, a conjunção. Ainda que eu tome café da manhã todos os dias, eu não gosto. Então olha aqui. Se eu pegar somente essa oração, eu não gosto de café da manhã. Então se eu pegar somente isso aqui, eu não gosto de café da manhã. Beleza, dá para entender. Essa deu para entender. Só que esta aqui, essa primeirinha aqui, não deu para entender. Ainda que eu tome café da manhã, o que tem? Não tem sentido. Se não tem sentido, eu estou tratando de oração subordinada. Não é isso? De oração subordinada. Como a ideia, ao ser completada pela oração seguinte, me dá a ideia de algo contrário, esse algo contrário na oração subordinada vai se chamar concessivo, de concessão. Então, as ideias contrárias na oração coordenada serão adversativas e as ideias contrárias na oração subordinada serão concessivas. Então só muda a nomenclatura porque muda o tipo de oração. Passa da coordenada para a subordinada. Mas, no entanto, a ideia é exatamente a mesma. Tá? Só a estrutura da oração que é diferente. Tomo café da manhã todos os dias, mas não gosto. Ainda que eu tome café da manhã todos os dias, eu não gosto. A ideia é exatamente a mesma, só que a construção das orações se dá de forma diferente, porque aqui eu vou precisar de complemento. Então eu estarei tratando de oração subordinada. Então a ideia contrária na oração subordinada é chamada de concessiva. Tá? Então não pode confundir aqui com a consecutiva. Concessiva é com C, consecutiva é de consequência. Tá certo? Então vamos ver como é que se dá a relação entre essas orações e o tempo. Então, pessoal, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque pode acontecer, tá? Principalmente em vestibular, que é mais delicado, né? O resultado que se espera, é mais preciso, né? Então pode ser que apareça aí algumas análises aí com oração subordinada e que só pelo tipo de conjunção você não consegue entender, tá? Então é preciso entender essa diferença de tempo, tá? De tempo dentro desse tipo de oração. Então vamos lá. Eu vou colocar as duas juntas aqui porque elas são inseparáveis. Consequência e causa são inseparáveis, tá? Então sempre que você tiver uma causa, você vai ter uma consequência. Sempre que você tiver uma consequência, você vai ter uma causa, tá? Elas são inseparáveis, não se pode separar. Qual que nós vamos, se você tem as duas inseparáveis, qual que será a consecutiva e qual que será a causal? Então nós vamos levar em consideração as ações que são feitas. Então nós teremos uma ação primeira, e nós teremos uma ação segunda.
nós teremos primeiramente uma ação e depois outra. Esta primeira ação, sempre, o primeiro ato que acontecer, sempre é causa. E o segundo, sempre é consequência. Como que eu vou utilizar a comparação entre principal e causal ou principal e consecutiva? Então eu observo em qual das ações, se na primeira ou na segunda, se na causa ou na consequência, está a conjunção. Então vamos supor que a conjunção esteja na oração que ocorreu, na ação que ocorreu primeiro. Então vamos supor que aqui esteja a conjunção, junto da primeira oração, junto da primeira ocorrência, da primeira ação. Então, a oração subordinada será a causal. Agora, se a conjunção aparecer no segundo acontecimento, a gente já vai usar exemplos aqui, tá? Já vamos exemplificar isso aqui. Se a conjunção aparecer na segunda ação, então aí nós teremos a oração consecutiva. Então você tem que ver onde que a conjunção está. A conjunção está na causa, no primeiro acontecimento, ou a conjunção está na consequência, no segundo acontecimento. Se a conjunção estiver no primeiro acontecimento, a oração subordinada vai ser a causal. Se a conjunção estiver no segundo acontecimento, a oração vai ser subordinada à consecutiva. Tá? Então, como que se dá, pessoal, a relação de tempo com essas ações? Então, aqui nós teremos, então, uma primeira ação e uma segunda ação. Só que reparem no seguinte, olha o diferencial aqui, repare o seguinte. Estas ações aconteceram, acontecem ou acontecerão. Então é obrigatório que, quando nós tratarmos de determinadas ações com relação à causa e consequência, é obrigatório o acontecimento dessas ações. Elas têm que ocorrer. As duas têm que ocorrer. Não pode ocorrer só uma, ocorrer só, senão não tem causa e consequência. E não pode ser algo, improvável. Então tem que ser algo provável, algo que vai acontecer, que já aconteceu ou que acontece. Então não tem como dissociar causa e consequência. E essas ações, obrigatoriamente, ou elas aconteceram, ou elas acontecem, ou elas acontecerão. É obrigatório. Tudo bem? Qual que é a diferença, então, por exemplo, entre a consecutiva e causal e a conformativa? Na conformativa, pessoal, a gente tem uma relação de tempo diferente. Sabe bola de cristal? Não tem a mulher que lê a bola de cristal? O mago, a maga que lê a bola de cristal? O que a bola de cristal faz? A bola de cristal prevê o futuro, não é isso? Então o cara vai lá na cartomante, na quiromanta, na mulher que lê bola de cristal, sei lá, o cara vai lá na mulher que lê o futuro, ele vai até ela. Aí ela lê o futuro do cara, né? Nem sempre, mas geralmente é barca furada, né? Então ela lê o futuro do cara. Aí o que ela previu acontece. Então repare aí, que nós temos até mesmo a conjunção conforme, né? Conforme as coisas aconteceram, conforme foram ditas. Então repare que nós temos aí uma ação primeira também. Uma ação primeira. E nós teremos uma ação segunda também. Igualzinho aqui, mesma coisa que aqui. Mas qual é a diferença? A diferença é que aqui
vai acontecer, aconteceu ou acontece. Aqui acontece o seguinte, não é questão de causa e de consequência, né? Porque a consequência obrigatoriamente precisa de uma causa. Então, por exemplo, o chão do asfalto da cidade, o chão da cidade só fica molhado se chover. Uma casa só é queimada se tiver fogo, né? Então, se tiver, só é possível acontecer uma coisa com o acontecimento de outra, é obrigatório. Aqui na conformativa, o que é que acontece? Pode ser até que as coisas não aconteçam, mas se acontecer, algo foi previsto, então algo foi dito anteriormente, foi dito. Repare que não é relação de causa e consequência, é a mesma coisa. O que foi dito aqui nesta ação primeira vai acontecer de modo igual. Por isso que é conformativa, porque tem a mesma forma com a outra. O que acontece na segunda ação é idêntico ao que foi falado na primeira. Então essa é a ideia de conformidade. É que tem a mesma forma com outra. Repara que na causa e consequência não é a mesma forma, não são as mesmas coisas. A gente tem algo que resulta em outra coisa. Se você, você afia a faca e ela fica molada, é causa e consequência. Se não afiar, não vai ficar molada. Aqui não, a ação primeira e a ação segunda são idênticas. Aqui não são idênticas, aqui são. Na conformidade são idênticas, Só que uma foi prevista, uma foi dita com antecedência. Então esta primeira ação foi idealizada, foi prevista, e aí depois ela aconteceu de maneira igual. Então tudo aconteceu conforme ele falou. Então primeiro ele falou algo, e aquilo que ele falou aconteceu do mesmo jeito, então está em conformidade com o que foi dito. Pessoal, vocês estão entendendo ou está complicado? Responde para mim aí no microfone. Está entendendo? Então a conformidade é a mesma ação, só que esta ação é prevista e depois ela acontece. Na causa e consequência não é a mesma ação. Então uma coisa vai acontecer, aconteceu ou acontecerá, e terá um resultado, tá? E a condicional, A condicional ela também fica bastante fácil, Eu tirei aqui, mas eu já tinha colocado. Ela fica bastante fácil porque ela vai aparecer com a palavra se ou com a palavra caso. Qual que é a diferença da conformativa com a condicional, Na conformativa, alguém disse e depois aconteceu. Na condicional é o seguinte, uma coisa só vai acontecer se outra anterior acontecer. Aqui na conformativa, por exemplo, se a mulher, a que lê a bola de cristal, se ela não prever o futuro vai acontecer. Não tem problema, ele vai acontecer. A única diferença é que alguém conseguiu prever. Só isso. Na condicional, diferentemente aí da conformativa, na condicional, uma coisa só vai acontecer se outra acontecer. Então existe entre elas uma relação de dependência nestas ações. Uma ação depende da outra. Uma ação depende da outra para acontecer. Isso é a condição. Se você não tomar sol... Damasceno. Oi? Não, pode terminar. Pode falar. Eu continuo depois. É porque a Luma tá me mandando mensagem pedindo para você aceitar ela. Não tem nada dela aqui. Ela me pediu, eu só tô passando recado, Damasceno. Não, tá, mas aqui na sala aqui não tem nenhuma solicitação dela.
Eu vou falar pra ela. Deixa eu ver aqui, pera só um pouquinho. É que eu já não tenho. Então, ó, não tem nenhuma solicitação dela aqui, nenhuma. Então, pessoal, o que acontece na condicional, né? O que acontece na condicional? Uma ação depende da outra. O que acontece na conformativa? Uma ação é prevista em relação a outra. Agora chegou um. Agora sim. Ê, Luma, você estava dormindo, né, Luma? Oi, Damasceno, bom dia. Não estava. Tudo bem? Então, não estava vindo nenhuma solicitação sua, não. Agora que chegou. Estava tentando falar com as meninas, eu não estou conseguindo entrar. Faz tempo que eu estou pedindo. Ah. Primeiro que eu consegui o horário da aula. Para mim era 10h50, não 10h30. Aí depois eu fiquei pedindo e não chegava. Então, mas aqui para mim não veio nenhuma solicitação. Aí acho que foi a Ana Laura, se não me engano, que me avisou. Aí eu olhei aqui e não tinha. Aí agora você mandou de novo, aí veio. Tá bom, obrigado. De nada. Imagina. Então, o que é essa condicional, então, né? Então, na condicional existe uma dependência. Uma coisa precisa obrigatoriamente acontecer para que outra aconteça. Na conformativa, uma coisa é prevista e depois ela acontece. Na consecutiva, uma coisa é consequência da outra. Não existe uma sem a outra, tá? Agora, na proporcional, existe a ideia de simultaneidade. Tá? Então, na proporcional, existe a ideia de simultaneidade. Então, é aquilo que eu sempre falo, é bola na piscina. Vocês se lembram do exemplo da bola na piscina? Você pega uma bola de plástico cheia e joga dentro de uma piscina vazia. Aí você vai deixando a água entrar na piscina. Então, a água vai subindo. E o que vai acontecendo com a bola de plástico? Ela vai subindo juntamente com a água, na mesma proporção. Então, daí a ideia de proporção, é a mesma proporção. Quanto mais a água sobe, mais a bola sobe. Então, existe a simultaneidade. Quanto mais a água desce, mais a bola desce. Então, reparem vocês aí que a relação temporal destes 5 tipos de conjunção é diferente. Todos os outros lá são fáceis. Essa aqui, ela pode causar essa dificuldadezinha aí pela percepção do tempo. Tá? Então, causa e consequência. Uma coisa acontece e resulta em outra. Né? Põe o leite no fogo e vai assistir televisão. Vai derramar. É causa e consequência. A conformativa. Uma coisa é dita antes do mesmo acontecimento. É a bola de cristal. Condição. Uma coisa só acontece se outra acontecer. Se algo acontecer, uma coisa acontece. Se algo não acontecer, uma coisa não acontece. Então aí existe a dependência de uma ação com outra. Tá? E na proporcionalidade, o que tem é a simultaneidade da ação. Então, os dois elementos que serão comparados nas duas orações, eles vão ocorrer exatamente no mesmo tempo. Então, quanto mais ele falava, mais eu entendia. Quanto mais ele falava, pior ficava. Quanto mais ele falava, mais eu dormia. Quanto menos falava, mais acordado eu ficava. Então aí a gente tem proporção. São acontecimentos, medida de tempo aí simultâneo. Condição é dependência. Conformidade, a mesma ação é dita antes e acontecida depois. E causa e consequência, uma ação leva a outra. Beleza?
Então, ó, esses são os 4 passos que a gente tem que tomar. Tá legal? Primeiro passo, os verbos. Segundo passo, encontre a conjunção para separar a principal da subordinada. Terceiro passo, troca por isso. Se não der para trocar por isso, provavelmente vai ser adverbial. Pode ser que aconteça com a adjetiva? Pode. Só que na adjetiva a gente vai ter pronome relativo. Então não vai ter erro. E aí, pessoal, esse quarto passo aqui, ó, ele é fundamental. Então, como eu estava falando do Padre Antônio Vieira, se você não conseguir definir quais são os tipos de oração que existem, você não consegue classificar. Então você tem que saber, tá? Que as orações subordinadas substantivas são subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Que as orações subordinadas adverbiais são comparativas, final, concessiva, consecutiva, conformativa, condicional, causal, proporcional, temporal, locativa e modal. Essas duas aqui não tem na apostila. E que as adjetivas são restritivas e explicativas. As explicativas sempre terão vírgula. E sempre, nas adjetivas, eu vou ter pronome relativo. Sempre. E na substantiva, eu vou ter conjunção. E na adverbial, eu vou ter conjunção. Beleza? Então vamos lá para os exercícios. Por acaso nós já fizemos esse primeiro aqui? Dá uma olhadinha aí, se nós já fizemos aqui. Já fizemos esse primeiro? Ô pessoal, responde aí, gente. Isso é exercício composto? Hã? Isso é... Você pegou dos exercícios de aplicação? Não, peguei da internet. Ah, tá. Então, deixa eu ver. Nós já fizemos esses exercícios aí? Eu acho que não. Não? Tá, então Acho vamos que ver. a aula passada você deu o outro lá, que era do Brasil Escola, até o site, então acho Tudo que... bem. Pessoal, então é o seguinte, ó, esse exercício A, esse primeiro exercício aqui, ele é um claro exemplo de confusão que pode dar. É um claro exemplo. Quer ver só? Esse primeiro aqui que está maior. Façam a conjugação, a classificação dessa oração aí. Sigam lá os 4 passos. Pessoal, siga aqui os passos para classificar essa primeira oração aqui. Vocês vão ver que aí pode dar um problema, pode ser que dê um problema aí. Que é justamente aí aquela diferenciação de percepção de ação e tempo que a gente tem que ter em mente, tá? Pronto? Ela é... Pode falar? Pode. Oração subordinada adverbial consecutiva? Então, tá vendo? Ou Então. explicativa? Hã? Ou explicativa. Então, exatamente. É isso que a gente... Eu acho que você não estava na aula, Luma, na hora que eu estava falando, que era justamente esse o problema que a gente muitas vezes pode se deparar com ele, né? Qual que é o problema? É o uso da conjunção. Então a conjunção muitas vezes ela
pode ser utilizada a mesma conjunção em diferentes classificações. Nesse caso aqui, para ficar bastante fácil, para que o porquê nunca cause nenhum problema, é bastante fácil. Basta você trocar o porquê por pois. Vê se dá para trocar. Dá pra trocar, faz sentido. Dá para trocar. Se der para trocar o porquê por pois, sempre vai ser explicativo. Então, uhum. Tá? Aí a gente tem que observar que agora é o seguinte, o que eu falei aqui com relação a causa e consequência? Cadê? Eu apaguei? Ah não, tá aqui. Não. Aqui. Qual que é a relação com causa e consequência? Né? As duas ações obrigatoriamente terão que acontecer, aconteceram ou acontece. Né? Só que aqui no caso, você será aprovado. Essa ação já aconteceu? Ela aconteceu? É certeza que ela vai acontecer? Não. Não é certeza. Então não pode ser causa e consequência. Então na causa e consequência... Oi? Tem que ser explicativo obrigatoriamente? Aqui tem. Então na causa e consequência tem que ter a certeza da ocorrência. Então olha como muda. Olha como muda. Você será aprovado, pois estuda muito. É uma mudancinha de nada, mas que altera o significado. Aqui dá uma certeza e aqui dá certeza, por causa da mudança desse verbo. Nesse caso aqui, como dá para trocar pela conjunção pois, ela vai ser explicativa. Oração... explicativa. Espera um pouquinho, que eu baguncei aqui. Espera um pouquinho. Não, estava certo. Ô Luma, você que falou que era consequência? Eu falei que era consecutiva ou explicativa. Eu cheguei à conclusão... Não, então peraí, depois... vamos voltar aqui. A gente tem a ação primeira e segunda, né? O que aconteceu primeiro? Estudar ou ser aprovado? Estudar. Então, quando a gente tem a primeira ação é sempre causa. E a segunda ação é sempre consequência. Sempre consequência. Então, o que aconteceu primeiro? O estudo ou a aprovação? Primeiro acontece o estudo. Esse estudo, ele vem antes ou depois? Vem antes. A conjunção está ligada à primeira ou segunda ação? A primeira ação. A primeira ação. Então ela é consecutiva ou ela é causal? Ai, Jesus. Peraí. Mas não tem aquele negócio de trocar pelo pois e dar sentido? Mas só que aí tem um detalhezinho. A explicativa lá, ela vai estar... A explicativa vai estar na coordenada. Ah, tá. Na oração coordenada. Então, na coordenada sim. Não na subordinada. Na coordenada, o pois pode ser explicativo. Ah, então ela é consecutiva. Então, ela... Não. O que acontece primeiro? Ser aprovado ou estudar? Estudar. Estudar acontece primeiro. Então, ó, aquilo que acontece primeiro, a ação primeira, é causa ou é consequência? É causa. É causa. Então ela vai ser o quê? Causal. Causal. Agora, se eu inverter a conjunção, se eu trocar de lado a conjunção, só que eu preciso mudar aqui, porque senão ela fica coordenada.
Eu preciso transformar numa subordinada. Estudou muito, logo deve aprovar-se. Então eu tenho o verbo estudar e eu tenho o verbo deve aprovar-se. O que acontece primeiro, o estudo ou a aprovação? Estudo. O estudo. A conjunção está ligada à segunda ação, não é isso? É. Então agora ela deixa de ser consecutiva, causal, e ela passa a ser consecutiva, pelo posicionamento da conjunção. Então é esse posicionamento da conjunção que vai dizer que tipo de oração a gente tem. Se ela estiver ligada à primeira ação, é causal. É causal. Se ela estiver ligada à segunda, é consecutiva. Isso aí, isso aí. Essa segunda oração aqui, que classificação que ela tem? Então as subordinadas aqui já estão marcadas em negrito, né? Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Primeira ação, o que a gente faz antes de tudo? acho os verbos. Acho o verbo. Quais são os verbos? Comportei. Comportei e pude passear, né? Onde que está a conjunção? O que? O que? Qual é a oração subordinada? Pude passear no parque. Isso. Então essa segunda aqui é a oração subordinada, porque está junto da conjunção. Terceiro passo, dá para trocar por isso? Eu me comportei tão bem que isso... Não, tira o que? Você tem que trocar toda a oração. Ah, tá. O que faz parte da oração? Faz ali, parte né? da oração. Fica estranho, não fica? Fica estranho. Eu me comportei tão bem, isso dá sentido? Não. Não, então não pode ser oração subordinada substantiva. Então ela vai Então ser... ela vai ser adjetiva? Ou Aí, adverbial? para ser adjetiva, eu preciso pegar esse que aqui e ver se ele pode ser substituído por alguma palavra anterior. Só que aí não pode ter pontuação, não pode ter nada. Tem que ser exatamente do jeito que está aqui. Veja se dá para trocar por alguma palavra anterior. Se der para trocar, ele é pronome relativo. Aí a gente entra na oração subordinada adjetiva. Se não der para trocar, ele é conjunção. Aí nós vamos para a oração subordinada. Trocar por uma palavra da oração principal ali, né? Isso mesmo. Acho que também não dá. Também não dá. Então esse que não pode ser pronome relativo. Então a gente não tem oração subordinada adjetiva. A gente só pode ter então o que? Oração subordinada Adverbial. adverbial. Então é agora que a gente vai ver que classificação que ela tem. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Então olha só. Agora que começa então a utilidade de nós sabermos quais são as classificações dessas orações subordinadas. Então a gente observa aqui os 11 tipos. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Houve alguma comparação? Não. Não. Então essa aqui está fora.
Final, será que ela pode ser final? Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Isso aqui é uma finalidade? Não. Ó, agora se eu dissesse assim, por exemplo, olha a diferença. Olha a diferença. Eu me comportei tão bem para que pudesse passear no parque. Então aí repare, né, que ele está agindo de um modo para conseguir outro. Ele está fazendo algo para que ele possa conseguir outro. É a mesma coisa ou não? Eu me comportei tão bem para que pudesse passear no parque. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. É igual ou não? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, como não tem o para que, geralmente a conjunção da finalidade é para que, quase sempre. E aí você tem que adaptar o verbo, tá? Igual eu fiz naquela oração anterior. Então, ó, comparativa não é, final não é. Concessiva. Pessoal, qual que é a ideia da concessiva? O que a concessiva significa? Concessiva dá ideia do quê? Oposição. Oposição. Nós temos oposição aqui? Não. Também não, então não pode ser. Nós temos consequência? Não também. Não? Eu achei que não. Então tá. Então vamos ver. Eu vou deixar essa aqui e vou deixar causal também. Nós temos conformidade? Uma coisa foi prevista para que acontecesse depois? Não. Não. Nós temos condição? Uma coisa só acontece se outra acontecer. Lembrando que na condicional sempre vai aparecer a conjunção se ou a conjunção caso. Então não. Não tem também. A causal eu vou deixar. Nós temos proporcional? Proporção? Uma coisa Não. acontecia igualzinho ao mesmo tempo em que a outra acontecia? Não. Não. Temporal não tem porque não tem quando, locativa não tem porque não está falando de lugar, modal não tem porque não está falando de modo. Então sobraram duas. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Aí a questão aqui, ó, na causa e consequência é a seguinte: as coisas aconteceram, acontecem ou acontecerão. Ele se comportou. Essa ação foi realizada? Sim. Sim. Ele pôde passear no parque? Sim. As duas ações aconteceram? Sim. Por que ele pôde passear no parque? Porque ele se comportou. Então, o que acontece primeiro? Primeiro a pessoa se comporta para poder passear ou primeiro ela passeia para se comportar? Se comporta. Então qual é a causa? Comportamento ou passeio? Peraí, qual é a causa? A causa. A causa como é primeiro, então é comportar. Exato. Então a consequência vai ser o quê? O poder passear. Exatamente. A conjunção está ligada ao primeiro verbo ou ao segundo? Ao segundo. Então está ligado à consequência. Então que tipo de oração a gente tem? Consecutiva. Consecutiva. É isso aí. Tá? Na letra C. A letra C, pessoal, como eu falei para vocês, não precisa nem de análise. Por que não precisa de análise? Por causa do conjunção caso. Exato, por causa da conjunção caso. Se aparecer Aí se seria- e aparecer caso, já é condicional. Então, olha Isso. só.
Olha só, o cara aqui vai enviar o e-mail para o responsável? Não é certeza, né? Então, pode ser que ele envie e pode ser que ele não envie. Para ele enviar, ele precisa de uma condição. Qual que é? Ter maiores informações. Se ele precisar de maiores informações, ele envia. Se ele não precisar, ele não envia. Então, nós temos aqui uma relação de condição. Eu só vou enviar se eu necessitar, caso eu necessite. Tá? Então, se aparecer caso ou se aparecer se, já é condicional. Não tem nem o que pensar. Tá? Na letra D, fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Esse embora aqui, ele já dá, né? Ele já dá a ideia da conjunção, né? Então, fui aprovado, tem sentido completo? Tem. Embora não tenha estudado muito, tem sentido completo? Não. Então, nós já estamos tratando de oração subordinada, né? Qual a classificação que vocês dariam aqui? Concessiva, Concessiva. Por quê? que embora da ideia de oposição, Exatamente. O que é que a gente espera? Que aquela pessoa que não estude muito não seja aprovada. Pelo menos em concurso, né? E aí o que é que aconteceu? Ela não estudou e ela foi aprovada. Então aconteceu algo contrário àquilo que a gente espera, né? Até mesmo ela, no caso aí, né? Então, da ideia de concessão, né? E esse outro aqui, compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Então a gente pega o primeiro verbo, compramos, e pudéssemos viajar, o segundo verbo, locução verbal. Qual é a conjunção? A conjunção é a fim de que. Nesse caso aqui é muito fácil, né? Muito fácil. Não é? Então, que classificação que teria? Finalidade? Finalidade. Finalidade. Para que você comprou passagem? Para poder viajar logo. Você comprou com uma finalidade. Então, a própria conjunção, a fim de que, né? Ou para que. Então, essa própria conjunção já traz a ideia. Tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, então. Para a prova da semana que vem, eu vou cobrar de vocês só a oração subordinada adverbial de novo. Só que aí eu vou pedir as classificações das orações. Então, só vai cair oração subordinada adverbial. Tá certo? Tá bom. Só as adverbiais. Então, aí na próxima eu vou pedir a reduzida e as adjetivas. Tá legal, pessoal? tá ok. Então tá. Então, Ok. pessoal, abraço para vocês então, tá? Tô Tchau, terminando a Marcelo. gravação aqui, tá? Um abraço para vocês. Tchau, pessoal. Ô, Damasceno. Oi.